Salve otakus e inscritos desse canal, eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Nesse vídeo temos 10 personagens que deveriam ser maus, eles poderiam ser, mas não são. É importante dizer que esse top 10 não está por ordem de força. Eu vejo nos comentários que todo o vídeo de lista a galera acha que está classificado por poder, e não é assim. Começando com Isabela, de The Promised Neverland, a Mama. Em primeiro lugar temos a Isabela, que foi obrigada a fazer tudo o que os monstros mandavam. Afinal, ela também cresceu como uma genial criança que seria gado de corte. Ela seria alimento para os monstros. Então foi colocado um dispositivo nela, que a detonaria caso ela fizesse algo contrário do que fosse ordenado. No fundo, bem no fundo, ela não é uma pessoa ruim. A gente pode ver isso em alguns pequenos momentos. Em segundo lugar, nós temos o Sonic de One Punch Man. One Punch Man, como a gente já sabe, é um anime de humor e zoeira, e muitos dos personagens que deveriam ser maus não são. Sonic, por exemplo, quer superar o Saitama de qualquer forma, mas não importa o quão rápido ele fique. Ele nunca vai superar o Saitama. E naquele mundo, nessas circunstâncias, ele teria tudo para ser um personagem maligno. Mas dá pra ver que na sua essência ele não é assim. Em terceiro lugar tem o Garou. O Garou sofreu demais na sua vida, principalmente na sua infância. E todo o seu sofrimento era relacionado com ser maltratado pelos heróis. Dessa forma, Garou desenvolveu um apego pelos monstros, como se eles fossem injustiçados o tempo todo. Garou decidiu abandonar a sua raça humana e se tornar um monstro para defender a causa dos monstros, que ele mesmo acredita que são oprimidos pelos heróis. Dessa forma, Garou, com a sua determinação deturpada, acaba se tornando um verdadeiro anti-herói. Número 4, vamos para Fullmetal Alchemist. Por acaso, esse é meu personagem favorito na obra. Scar, totalmente injustiçado, tendo seu lar destruído. Na verdade, quem realmente estava do lado do mal o tempo todo era o próprio governo, que fizeram o massacre de Ishival e destruíram quase todos os Ishivalianos. Scar teve que ver várias pessoas que ele amava e conhecia sendo destruídas na sua frente. Inclusive o seu próprio irmão, que salvou a sua vida e deu para ele o seu braço. A partir desse momento, Scar decidiu caçar os alquimistas federais, já que ele não entendia toda a complexibilidade do governo e que os próprios alquimistas federais estavam sendo enganados. Grande parte deles não sabia sobre o homúnculo do frasco que dominava todo o país, e todo aquele plano complexo de dar toda a cidade em troca de uma pedra filosofal, com um poder altamente destrutivo. Se Scar realmente quisesse ser um vilão, ele seria extremamente poderoso e difícil de vencer. Em quinto lugar, vamos para Dr. Stone. Infelizmente, esse anime é um pouco subestimado, mas ele tem uma história e uma pegada muito boa. Tsukasa não é uma pessoa ruim, como a maioria das pessoas nessa lista. Ele tem a mente deturpada e a sua determinação vai por um caminho muito errado. A humanidade ficou petrificada milhares de anos. Quando eles finalmente começaram a se despetrificar, Tsukasa queria criar um mundo com pessoas que ele mesmo escolheria a dedo. As pessoas que ele não escolhia deveriam ser destruídas, e eles iriam despetrificar apenas pessoas mais jovens, para que o mundo capitalista atual jamais voltasse. Tsukasa queria criar um mundo à sua própria maneira e à sua própria visão, porque para ele, essa era a única forma de ter um mundo justo e feliz. Em sexto lugar, temos o Reiner. Desde cedo, Reiner foi uma criança perturbada. Vários pensamentos negativos já rondavam a sua mente. E ele é um Eldiano. Como nós já sabemos, o Reiner vivia de abraçadeira. Antes de receber o Titã encouraçado, Reiner não tinha nenhuma vantagem. E ele tinha que viver isolado e não podia ter os recursos do povo de Marley. Quem é marleano tem mais recursos, mais acesso à saúde, educação e outras coisas. Já quem é eldiano mal tem recurso a acessos de higiene. Eles são feitos apenas para servir. Só que o que deixava o pequeno Reiner completamente confuso era exatamente a sua descendência, já que o seu pai é um marleano, e isso é um completo tabu. Para começar, Reiner nem deveria ter nascido. Segundo a lei, ele deveria ter sido eliminado, mas graças ao segredo que foi mantido sobre o seu pai, ninguém nunca soube. As autoridades nunca descobriram que o pai do Reiner era um marleano. E assim,
Os seus pensamentos sempre estavam em choque em como aquele sistema estava errado. Afinal, apesar da lavagem cerebral convencer ele de que Marley era a razão, ao mesmo tempo ele também era marleano. Metade dele é marleano. Mesmo assim, ele não podia ter acesso aos benefícios de Marley. Isso era extremamente confuso. Então, para melhorar a situação da sua família, ele decidiu se tornar um guerreiro e um portador de Titã. Somente assim, ele conseguiria dar uma melhor condição para sua família. Mas também, ele reduziria o seu tempo de vida a apenas mais 13 anos. Seria necessário dar a sua própria vida para conseguir algum benefício. Sendo que se ele tivesse nascido em uma condição um pouco diferente, ele teria todos os benefícios. Então o Reiner, na sua essência, assim como a maioria dos guerreiros de Marley, não é mau, mas ele poderia ser, e tem todos os motivos e razões para isso. Não que seja justificável os atos malignos de alguém, mas é o que toda a história mostra para nós. Geralmente os vilões têm um início muito difícil, principalmente na infância. E Reiner muitas vezes chegou a vacilar na hora de fazer mal contra o povo de Parades, mostrando assim que apesar de todos os seus problemas, ele ainda tem um bom coração. E existe outra pessoa um pouco parecida com ele, que está em 7º lugar, e é o Falco. Veja que o Falco está exatamente nas mesmas condições de Gabi. Ele viu as mesmas coisas, está na mesma situação, faz parte do mesmo povo e eles cresceram nas mesmas circunstâncias. Mesmo assim, o Falco tem um bom coração. Dá pra ver o tempo todo como ele é bonzinho. Já a Gabi, que cresceu exatamente nas mesmas condições, tem sangue no olho. Ela queria eliminar o povo de dentro das muralhas, a ponto de arriscar a sua própria vida se pendurando em um dirigível, coisa que o Falco sozinho não faria. E quando os dois ficaram perdidos em Parades, Falco entendeu muito antes de Gabi que aquele povo não eram demônios, eles não eram malignos, era mentira, era lavagem cerebral de Marley. Já Gabi demorou um pouco mais para sacar isso. Falco poderia ser um personagem maligno. Ele poderia inclusive ser igual a Gabi. Afinal, os dois tiveram a mesma base. Mas mesmo assim, ele segue do seu próprio jeito. Em 8º lugar, em Dragon Ball Super, temos o Bills, que foi nomeado como Deus da Destruição e tem um poder extremamente exagerado. Bills é muito poderoso. Os padrões de Dragon Ball Z ficaram muito para trás em Dragon Ball Super quando o Bills apareceu. E graças a isso, ele tem poder para ser mal, e muitas vezes ele é. Mas na verdade, a sua essência é inocente, quase como uma criança. E se ele realmente fosse um personagem maligno, ele seria um grande problema. Afinal, ele teria eliminado Goku, os outros e a Terra junto. Naquela altura, na primeira vez em que Bills veio à Terra, ele não usou todo o seu poder. Caso ele tivesse feito isso de verdade, a história teria acabado ali mesmo. Graças a isso, podemos ver que Bills não tem um coração ruim, apesar de que tem muitos poréns aí. Ele já eliminou muitas pessoas. Mesmo assim, ele segue mostrando uma inocência muito fora do comum. Em 9º lugar, temos Demon Slayer, com a Tamayo. A Tamayo foi uma das primeiras Onis criadas por Muzan, uma das primeiras humanas a resistir ao sangue de Muzan e se tornar Oni. Só que quando o Muzan foi exposto à respiração do sol, ele perdeu o controle de Tamayo. Sendo assim, Tamayo é uma Oni, um ser praticamente imortal que precisa devorar humanos. E agora, ela não tinha o controle de Muzan, ou seja, ela poderia fazer o que ela quiser, inclusive transformar os seus próprios humanos em Onis. Se Tamayo realmente quisesse ser uma inimiga dos caçadores de Oni, ela poderia ter transformado vários humanos em Onis e ter feito uma bagunça tão grande quanto Muzan. A sorte aqui é que Tamayo não queria ser Oni. Ela tinha, de alguma forma, preservado partes das suas memórias como humana e estudava e pesquisava de todas as formas possíveis a como voltar a ser humana e a como curar os Onis. Ela decidiu ser uma pessoa do bem, mesmo sendo uma Oni sem o controle de Muzan e tendo todo o poder e possibilidades que ela tinha nas suas mãos. Em 10º lugar, temos o Zoro, de One Piece. O Zoro inicialmente era um caçador de piratas. E se ele tivesse continuado nessa vida, crescendo e evoluindo, ele seria com certeza o caçador de piratas mais famoso do mundo. Com o poder atual do Zoro, a era dos piratas seria completamente diferente, já que ele caçaria algumas das figuras mais notáveis do mundo de One Piece.
Ele os derrotaria e, como caçador de piratas, os venderia para a Marinha. E a Marinha, tendo o Zoro como aliado, teria um acréscimo bem considerável de poder. É óbvio que o Zoro vai continuar evoluindo e ficando forte. Então, realmente, se ele fosse um inimigo, eles estariam em sérios problemas. Se você acha que mais algum outro personagem se daria bem sendo um vilão, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal para você receber novos vídeos, já que a sua inscrição é importante demais. Se você já é inscrito, dispara o seu like. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.